Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo. E olha, vou te falar, são informações muito boas envolvendo o Lucas Paquetá. O Flamengo está muito próximo de acertar a contratação de Lucas Paquetá e a gente vai trazer mais informações envolvendo essa situação. Tem também Flamengo processando Gerson e a empresa que gerencia a carreira do atleta, que, por maneira curiosa, é o pai do jogador, o seu Marcão. E a gente vai trazer essas informações também. Vamos falar por que o Flamengo está processando o ex-jogador da equipe, atualmente no Cruzeiro. Foi contratado recentemente junto ao Zenit. E tem também Andreu sendo anunciado, utilizando o número 42, e a gente vai explicar o porquê de ele estar usando esse número no Flamengo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora. Mas antes gostaria de pedir para você se ligar na KTO. Achou que eu ia pedir para você se inscrever? Se inscreva também no canal, mas também corre no site da KTO. Lá você vai encontrar as melhores odds, os melhores mercados, tudo que você precisa para continuar se divertindo e fazendo aquela fezinha que eu sei que você gosta. Tem campeonato estadual, não tem só futebol brasileiro, tem futebol internacional, tem jogo de seleção, tem basquete, tem muita coisa. Corre lá na KTO, nossa parceira aqui no canal. Tamo junto, KTO. Obrigado mais uma vez pela confiança no meu trabalho. Vamos agora para as informações. Eu vou começar falando desse BO aí envolvendo Flamengo e Gerson, porque o Flamengo acionou Gerson na justiça cobrando quase 43 milhões de reais. O valor exato ali no processo dá 42,7 milhões de reais. A ação é contra Gerson e a FGM Sports, empresa de Marcão, pai do atleta, e que também é o seu agente. Existia um contrato, e eu falei isso aqui na época, vocês vão se recordar, quando o Flamengo estava, quando o Zenit pagou a multa rescisória, eu falei para vocês, por contrato, o Flamengo pode pedir um valor do Gerson nessa saída por conta de direito de imagem. E existia um contrato de direito de imagem entre Flamengo e Gerson que estipulava que, caso uma das partes rompesse o vínculo, iria pagar a quantia restante. Quando o atleta saiu para o Zenit, essa dívida estava em cerca de 40 milhões de reais. Após a transferência do meia para o Cruzeiro, o Flamengo decidiu entrar com a ação. O staff do camisa 97, ele vai usar o número 97 lá no Cruzeiro, está tranquilo e entende que a ação é algo momentâneo pela sua ida à Raposa. Mas não é mesmo, está em contrato. O Flamengo tem direito. E vou além, tá? Acho até que o Flamengo demorou para entrar na justiça e cobrar esse valor. Era para ter entrado na ocasião, quando ele ainda estava no Zenit, para não dar margem para esse tipo de interpretação. Ah, tá cobrando porque o Gerson foi para o Cruzeiro e tem gente que acha que foi traição. Gente, foi zero traição da parte do Gerson. Eu só acho o seguinte, o jogador ele tem que saber chegar e também tem que saber sair. E o Gerson não soube sair, e não é porque ele está indo para o Cruzeiro agora. Ele não soube sair na época para o Zenit. A grande questão é que quando ele chegou ao Cruzeiro, em sua coletiva, parecia até que, entre aspas, ele estava passando necessidade no Flamengo e não estava mesmo, ele era ídolo. E eu, assim, de verdade, gente, eu ia achar muito mais bacana da parte do Gerson ele vir ali publicamente e falar, olha só, eu me arrependi de ter saído do futebol brasileiro, de ter ido para o Zenit, percebi a besteira que eu fiz agora e por isso eu estou retornando ao futebol brasileiro. Agradeço o projeto do Cruzeiro, um projeto maravilhoso, agradeço pela oportunidade de me fazer voltar ao futebol brasileiro. Agora, a forma como foi dito, parecia até que ele não era feliz no Flamengo, pelo contrário, ele tinha um contrato renovado, ganhando milhões, ídolo, capitão, enfim, Gerson é página virada, mas tem esse assunto aí envolvendo o judiciário, o Flamengo cobrando o Gerson na justiça. Esse processo está em sigilo, tá? Não tem como a gente ter acesso, mas enfim, a ESPN trouxe essa informação e nós confirmamos também que de fato o Flamengo entrou na justiça. O goleiro Andreu, enfim, foi anunciado, ele demoraram para anunciar por trâmites burocráticos, trocas de documentos entre Flamengo e Gil Vicente. Eu já vi gente na rede social que estava até especulando que o jogador não tinha passado nos exames. Gente, pelo amor de Deus, ele passou nos exames, tudo certo, foi anunciado de maneira oficial e ele vai usar o número 42 em homenagem ao pai dele, que já faleceu, era torcedor do Flamengo e faleceu aos 42 anos. Então o Andreu ele usa o número 42 desde o início da sua carreira por conta disso.
em homenagem ao pai dele, um jogador de 24 anos, cria do Botafogo, foi vendido pelo Botafogo na ocasião para o futebol português com 20 anos, não teve muitas oportunidades, e há quem diga que é um bom goleiro. A ver, é uma contratação daquelas de oportunidade de mercado e contratação, digamos, de scout, tal como foi o Juninho na ocasião, que hoje em dia já está até no futebol mexicano. Vamos falar agora do Lucas Paquetá. Eu sei que vocês estão ansiosos. O dia foi longo, então eu não consegui parar para gravar um vídeo com calma para explicar toda a situação. Por que o Flamengo está muito próximo do Lucas Paquetá? Por quê? O jornal The Guardian, jornal inglês, noticiou e nós confirmamos. O West Ham virou para o Flamengo e disse o seguinte: Flamengo, a gente topa vender o Lucas Paquetá agora, tá? Beleza, a gente aceita. Desde que você, Flamengo, empreste o Lucas Paquetá para nós até o fim da nossa temporada, que é no meio desse ano. E por que o West Ham quis isso e quer isso? Porque o West Ham entende que o Lucas Paquetá é peça fundamental para o time brigar para não ser rebaixado. Então, por isso, o West Ham fez essa exigência ao Flamengo. Beleza, o West Ham topa fazer isso. Mas qual valor eles estão pedindo para fazer isso? 45 milhões de euros. Eles, inclusive, desceriam um pouco a pedida na questão financeira para o Flamengo. A questão que o Flamengo ofereceu, 35 milhões de euros. Há uma diferença de 10 milhões de euros. E aí o Flamengo precisa trabalhar para poder chegar a um acordo com o West Ham. No lado do jogador, falaram o seguinte: Vene, estamos extremamente otimistas, a gente está muito animado com essa possibilidade, existe sim a chance, só que a bola agora está com o Flamengo. O Flamengo recebeu, digamos, essa contraproposta do West Ham e agora precisa analisar e dar uma resposta ao time inglês. E aí tem vários contrapontos. E quando você vai tomar uma decisão complicada como essa, você tem que botar pontos positivos, pontos negativos. O Flamengo pode aceitar essa proposta de 45 milhões de euros e contratar Lucas Paquetá e garantir o jogador. Porém, o Flamengo pode não aceitar, chegar no meio do ano, o Lucas Paquetá ficar ainda mais desvalorizado por conta do rebaixamento do West Ham, e as chances são grandes do West Ham ser rebaixado. O time vai muito mal, nesse momento, na tabela do campeonato, o time também está muito mal, cerca de 7 pontos atrás do primeiro que está fora da zona de rebaixamento. Então, é uma situação muito complicada do West Ham. Por isso, eles queriam ter o Lucas Paquetá até o meio do ano, e também seria uma forma de, entre aspas, driblar o fair play financeiro na Premier League e eles fazerem contratações já nessa janela de janeiro, porque lá a janela também está aberta, só que fecha antes, bem antes aqui no Brasil. O Lucas Paquetá pode chegar no Brasil pela janela até o dia 3 de março. Ou seja, a gente vê aí uma aproximação do Flamengo na contratação, porque o West Ham já se diz aberto a uma venda, isso facilita muito. Resta saber se o Flamengo toparia essa pedida de 45 milhões de euros, ou negociaria para reduzir esse valor, ou não toparia comprar o jogador e emprestar o jogador até o meio do ano. Então a bola agora está com o Flamengo, mas o Flamengo está muito próximo. Eu vou ser muito sincero com vocês, isso é opinião, não é informação. Se eu tivesse que arriscar, eu diria que o Lucas Paquetá vai ser jogador do Flamengo. Resta saber se agora, no começo do ano, ou no meio da temporada. A situação é muito parecida, óbvio, guardada as suas devidas proporções, com a situação do Jorginho no ano passado. Porque o Jorginho queria o Flamengo. Só que o Arsenal, na ocasião, não quis liberar o Flamengo no meio do ano, no começo do ano, porque era meio de temporada para eles. E aí, quando chegou o meio do ano, o Jorginho se apresentou ao Flamengo. Na ocasião, o Jorginho até abriu mão de uma boa quantia para poder jogar o Mundial, porque senão ele só chegaria depois do Mundial de Clubes. E acabou que foi um sucesso, que para mim, ele jogou muita bola no Mundial de Clubes e chegou muito bem ao Flamengo. Então agora é questão de tempo, na minha opinião. Por quê? Lucas Paquetá conversou com o West Ham. O West Ham foi procurado pelo Tottenham, pelo Chelsea, pelo Aston Villa, e o Lucas Paquetá falou: gente, não é nada contra o West Ham. Eu não quero sair daqui para ir para um outro clube da Europa. Eu quero sair daqui para voltar para casa, para voltar para o futebol brasileiro, para jogar com a camisa do Flamengo. A questão não é o West Ham. Eu não quero sair daqui para ir para o Chelsea, para o Tottenham. Eu quero ser feliz novamente na minha casa, na minha terra, no Rio de Janeiro, jogando no meu time de coração. A conversa do Lucas Paquetá com o clube inglês foi extremamente franca e aberta. Só que o Lucas Paquetá tem um respeito muito grande pelo West Ham. Em nenhum momento vai chegar e vai falar:
não jogo mais aqui. Não é assim. Ele apenas expressou o desejo dele, verbalizou o desejo dele para a diretoria do West Ham e também para o seu treinador. Agora, estão todos cientes do que deseja o Lucas Paquetá. Óbvio, o West Ham, por conta disso, vai então facilitar a vida do Flamengo? Não acho, mas o caminho está ficando muito aberto para o Flamengo conseguir o retorno do Lucas Paquetá. Valeu, galera! Tamo junto, forte abraço e fui!